E aí, Vest, que tal uma viagem pelo Egito Antigo? Fala, galera! Hoje vamos desvendar os mistérios do Egito Antigo. Pirâmides, faraós, múmias, hieróglifos e um panteão de deuses mais louco que a Britney Spears num drive-thru em Las Vegas. Preparem-se para conhecer os 10 deuses mais importantes que esses caras veneravam. Começando com o astro-rei da galera, o chefão do Egito Ra. Ra não era apenas um deus qualquer, ele era o centro de toda a vida egípcia. Sua importância era tão grande que ele era adorado em todo o Egito, desde os faraós até os camponeses. Para os egípcios, o sol era Ra em sua carruagem de fogo, cruzando o céu e iluminando o mundo. Eles acreditavam que, ao amanhecer, Ra nascia do ventre da deusa Nut, e, ao anoitecer, ele retornava ao submundo para lutar contra as forças do caos. Ra era considerado o criador de tudo e de todos, o pai dos outros deuses, e o responsável por manter a ordem no universo. Ele era o deus que trouxe a luz e a vida ao mundo, e sem ele, nada existiria. Os mitos de criação egípcios frequentemente colocam Ra no centro de tudo, como o primeiro ser a emergir do caos primordial. Ele também era visto como um deus justo e compassivo, que protegia os faraós e guiava as almas dos mortos para o além. Os faraós, considerados filhos de Ra, recebiam sua proteção e orientação divina. Em muitas representações artísticas, Ra é mostrado guiando os faraós em suas jornadas espirituais. Tipo um pai que cobra, mas também tá ali para dar aquela força. Ele era o equilíbrio perfeito entre autoridade e proteção, sempre garantindo que a ordem fosse mantida e que seus seguidores fossem guiados com sabedoria e justiça. Ra, o poderoso Deus Sol, era verdadeiramente o coração pulsante da mitologia egípcia. E por falar em mortos, prepare-se para conhecer Osíris, o deus da vida após a morte. Osíris é uma das figuras mais importantes da mitologia egípcia, reverenciado como o Senhor do Além e o Juiz Supremo das Almas. Sua história é cheia de mistérios e simbolismos que fascinam estudiosos e curiosos até hoje. Ele era o responsável por julgar as almas dos mortos e decidir quem merecia a vida eterna no paraíso egípcio. Osíris presidia o Tribunal do Além, onde cada alma era submetida a um julgamento rigoroso. Este processo era crucial para determinar o destino eterno de cada indivíduo, pesando o coração da pessoa numa balança. Este ritual, conhecido como a pesagem do coração, era um momento decisivo. O coração, considerado o centro das emoções e ações, era colocado em uma balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e justiça. Se o coração fosse mais leve que uma pena, parabéns, você ganhava um ticket para o paraíso. O paraíso egípcio, conhecido como os Campos de Juncos, era um lugar de eterna felicidade e abundância, onde as almas justas podiam viver em paz. Mas se o coração fosse mais pesado que a pena, isso significava que a pessoa tinha vivido uma vida cheia de más ações e injustiças. Bem, digamos que a pessoa não ia gostar muito do destino que a aguardava. O coração pesado era devorado por Amit, a devoradora de almas, condenando a alma a um destino de tormento eterno. E acredite, você não ia querer encarar a fúria do deus do submundo. Osíris, com seu olhar severo e imponente, era uma figura de autoridade e justiça, garantindo que cada alma recebesse o destino que merecia. Apresento a vocês Ísis, a esposa de Osíris e a rainha da magia. Ela era conhecida por seus poderes de cura, proteção e por ter ressuscitado o próprio marido depois que ele foi assassinado pelo irmão invejoso, Sete. Ísis era a representação da mãe e esposa ideal, forte, independente e disposta a tudo para proteger quem amava. E por falar em família, prepare-se para conhecer Horus, o filho de Osíris e Ísis.
Esse deus era o típico filho que cresce com sede de vingança pela morte do pai. Horus era frequentemente representado como um falcão ou com cabeça de falcão, simbolizando sua conexão com o céu e sua visão aguçada. Ele era o deus da realeza, da guerra e da ordem, e era adorado como um símbolo de justiça e poder. Apresento a vocês Anubis, o deus dos mortos e da mumificação. Na mitologia egípcia, ele era uma das divindades mais importantes e reverenciadas. Com sua cabeça de chacal, Anubis era facilmente reconhecível e temido por muitos. Ele não só cuidava dos mortos, mas também protegia as tumbas dos faraós e dos nobres. Se você tinha medo de defunto, imagina dar de cara com esse cara. Anubis era o guardião das necrópolis e o guia das almas no submundo. Ele era responsável por pesar o coração dos mortos contra a pena da verdade, um ritual crucial para determinar o destino da alma. Com cabeça de chacal e um ar misterioso, Anubis era o responsável por guiar as almas no além e garantir que elas chegassem sãs e salvas ao julgamento de Osíris. Ele também era o patrono dos embalsamadores, aqueles que realizavam o complexo processo de mumificação. Ele era o mestre da mumificação, um processo complexo e cheio de detalhes que visava preservar o corpo para a vida após a morte. A mumificação envolvia a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo com natrão e o envolvimento em bandagens de linho. Tudo isso para garantir que o falecido estivesse preparado para a eternidade. Imagina a responsa de preparar o corpo do cara para a eternidade? Os embalsamadores tinham que seguir rituais precisos e usar ferramentas específicas para garantir que o corpo fosse preservado corretamente. Qualquer erro poderia comprometer a jornada da alma no além. Tinha que ser bom de serviço, né? A habilidade dos embalsamadores era crucial, e Anubis, como seu patrono, era visto como o guia e protetor desses profissionais. Ele assegurava que cada detalhe fosse perfeito, garantindo que os mortos tivessem uma passagem segura e honrosa para a vida após a morte. Conheça Sete, o deus do caos, da violência e das tempestades. Se você achava que a família de Osíris era só amor e paz, se enganou. Esse cara era o típico irmão invejoso que queria o trono para ele a qualquer custo. Sete era frequentemente representado como um homem com cabeça de animal não identificado, tipo um Frankenstein da mitologia egípcia. Ele era o deus do deserto, das tempestades e do caos, e era temido por sua natureza imprevisível e violenta. Apresento a vocês Thoth, o deus da sabedoria, da escrita, da magia e da lua. Esse deus era tipo o Google do Egito Antigo. Sabia tudo e mais um pouco. Ele era o inventor da escrita, o guardião dos hieróglifos e o patrono dos escribas. Conheça Hathor, a deusa do amor, da beleza, da música, da dança e da alegria. Ela era frequentemente representada como uma mulher com chifres de vaca, simbolizando a fertilidade e a maternidade. E se você ama gatos, prepare-se para se apaixonar por Bastet, a deusa dos gatos e da proteção. Ela era frequentemente representada como uma mulher com cabeça de gato ou como uma gata, simbolizando sua graça, agilidade e independência. Prepare-se para conhecer Sobek, o deus dos crocodilos e das águas. Ele era frequentemente representado como um homem com cabeça de crocodilo, ou como um crocodilo, simbolizando sua força, ferocidade e conexão com o rio Nilo. E aí, galera? Gostaram da aventura? Deu pra ver que a mitologia egípcia é muito mais do que pirâmides e múmias, né? Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu, galera! Até a próxima!